No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Marco Aurélio aparece preso. É que a PF já interceptou suas ligações. A cada tentativa de transferência, um alerta é emitido. O circo se fecha na noite seguinte. O empresário chega ao hangar acompanhado de Leila. O clima é de desespero. Contido não olha para trás. Ele ordena apressado: as malas estão cheias de dinheiro vivo e documentos falsos. Leila hesita e se eles aparecerem... Eles não vão aparecer, responde ele, sem imaginar o que está por vir. O ronco das turbinas ecoa no ar. Quando os faróis das viaturas cortam a escuridão, Polícia Federal, mãos na cabeça. Gritam os agentes, o pânico toma conta. Leila solta um grito. Marco Aurélio tenta correr, mas é imobilizado e algemado diante dela. A cena é cinematográfica. O homem que se achava intocável cai de joelhos no chão, cercado por agentes e flashes de câmeras. Enquanto é conduzido até a viatura, ele ainda tenta gritar que é vítima de uma conspiração. Isso é uma armação. Vocês não sabem com quem estão lidando. Mas ninguém ouve do outro lado da pista. Consuelo observa de longe, sem dizer uma palavra. Um misto de alívio e medo domina seu rosto. Ela sabe que, ao entregar o dossiê, não apenas destruiu um criminoso, mas também um capítulo da história da TCA, e que, a partir dali, nada será como antes no dia seguinte. O caso explode na mídia, manchetes estampam o rosto do empresário com palavras pesadas. Presidente da TCA preso por corrupção e desvio de verbas. Tiago lê a notícia atônito. Afonso, devastado, se tranca em casa, sem forças para enfrentar os jornalistas. E Leila, agora sozinha, é intimada a depor. O império de Marco Aurélio desmorona, não apenas pela força da lei, mas pela traição daqueles que ele julgava subalternos. A prisão de Marco Aurélio muda completamente o eixo de poder dentro da TCA. No dia seguinte, o prédio da empresa amanhece tomado por jornalistas, câmeras e curiosos. Funcionários se reúnem nos corredores, comentando em voz baixa o escândalo que estampa todos os jornais. A foto dele sendo levado algemado viraliza nas redes, tornando-se o símbolo de uma era de arrogância e corrupção que chega ao fim. No 8º andar, o clima é de silêncio e tensão. Tiago, de semblante sério, chega acompanhado de Afonso, ainda debilitado, mas determinado a encarar o caos. Os dois entram na sala da presidência, agora lacrada com o selo da Polícia Federal. Nunca pensei que veria isso, murmura Afonso, encostando a mão na porta com os olhos marejados. Ele destruiu tudo o que construímos. Tiago tenta consolá-lo, mas a verdade pesa demais. Enquanto isso, Leila presta depoimento na sede da PF. O glamour se foi, os cabelos desgrenhados. A maquiagem borrada e o olhar vazio revelam o desespero. Ela tenta se defender, alegando que foi enganada. Mas o delegado a confronta com mensagens, passagens compradas e transações bancárias em seu nome. Você sabia de tudo. Leila só não esperava que o império ruísse antes do voo. Ela abaixa a cabeça e chora, de volta à empresa. Consuelo é chamada para uma reunião extraordinária do conselho. A secretária, visivelmente nervosa, encara uma sala cheia de executivos. Advogados e auditores, todos sabem que ela foi a responsável por derrubar o presidente. Mas ninguém ousa julgá-la. A Celina acompanha tudo pela televisão. A notícia da prisão de Marco Aurélio chega a ela como um eco distante, mas devastador ao mesmo tempo. Heleninha assiste à cobertura do caso na galeria de arte. É o fim de uma era, comenta ela, tentando compreender o peso daquilo. Tiago responde sem tirar os olhos da TV. Ou o começo de uma nova. A TCA precisa se reconstruir. Mas sem os fantasmas de Odete e Marco. A fala dele resume o sentimento geral. O Império Reutemann desabou, e agora restam apenas ruínas corporativas.
Intrigas e um nome manchado, mas do lado de fora, ninguém mais teme Marco Aurélio. Tiago assume interinamente o comando da empresa. Com o apoio de Afonso e Consuelo, as primeiras medidas são duras: suspensão de contratos, auditorias externas e a criação de um comitê de ética. O jovem, antes visto apenas como o herdeiro indeciso, finalmente mostra pulso firme a TC, não vai mais ser sinônimo de corrupção. Maria de Fátima vai passar por um dos momentos mais marcantes de toda a sua trajetória. Um episódio que vai abalar as estruturas da novela e mudar para sempre o rumo da vida da vilã, o parto da jovem, que já vinha sendo cercado de mistérios e tensões, se transformará em uma verdadeira reviravolta, revelando um detalhe chocante sobre o bebê que vai deixá-la completamente transtornada. Pela primeira vez, Maria de Fátima será obrigada a confrontar suas próprias falhas, sua vaidade e o preço de suas escolhas egoístas. Tudo começa quando Fátima chega sozinha ao hospital. Em plena madrugada, as luzes frias dos corredores refletem seu rosto pálido e exausto. Nenhum familiar a acompanha, nenhum amigo a espera, nem mesmo César, o homem que ela acreditava ter manipulado, a ponto de fazê-lo ficar ao seu lado, aparece. É a primeira vez que a ambiciosa moça, acostumada a desfilar entre os poderosos e a viver de aparências, se vê reduzida à própria solidão. A enfermeira pergunta o nome do pai da criança. E ela hesita, sua voz falha. Não tem pai, responde num sussurro quase imperceptível. Durante o exame de ultrassom de emergência, o médico percebe algo incomum. Ele se aproxima da tela, franze a testa e faz uma pausa que parece durar uma eternidade. Fátima tenta disfarçar o nervosismo, mas o suor frio começa a escorrer por sua nuca. O que foi, doutor? Está tudo bem com o bebê? Questiona com um tom de impaciência e medo. O médico respira fundo e diz que há um detalhe que precisa ser acompanhado. De perto, um pequeno traço genético. Algo raro, mas não grave ainda assim. A informação será o estopim para a maior crise de Maria de Fátima horas depois. A dor das contrações a domina. Ela grita desesperada, amaldiçoando a si mesma e o destino que a colocou ali, sozinha, sem ninguém que segurasse sua mão. O parto é complicado. Há perda de sangue, tensão e desespero. A equipe médica corre de um lado para o outro, tentando estabilizar a situação. A arrogância que sempre marcou Maria de Fátima desaparece. Resta apenas o medo. O puro e cruel, o medo da morte. O medo de encarar a verdade. Quando finalmente o bebê nasce, o silêncio toma conta da sala. Os médicos se entreolham e uma enfermeira murmura algo que Maria de Fátima não entende. Cansada entre lágrimas e dores, ela pede para ver o filho, mas assim que o colocam em seus braços, ela recua. Maria de Fátima arregala os olhos, horrorizada, e deixa escapar um grito sufocado. Isso não pode ser meu filho, murmura apavorada. O choque é tanto que ela vira o rosto. Se recusa a olhar novamente. O bebê chora, mas a mãe não reage. A notícia corre rapidamente pelos corredores. Raquel, ao saber do nascimento, corre para o hospital. Apesar de todo o sofrimento que Fátima lhe causou, o instinto materno fala mais alto. Ao ver o bebê abandonado no berço, Raquel sente algo que não consegue explicar. Aquele olhar azul, curioso e inocente, parece conversar com ela. É como se o destino tivesse preparado tudo para que aquele menino fosse seu. Ivan, que chega logo em seguida, também se emociona. Ele tem algo de especial. Raquel olha para esses olhos, diz com a voz embargada. Enquanto isso, Maria de Fátima permanece internada, abatida e pálida. Os médicos informam que ela está anêmica e precisa de repouso, mas a moça, inquieta e dominada pela vergonha, decide fugir no meio da madrugada.
Ainda fraca, ela se levanta da cama, tira os fios do soro e caminha até a saída do hospital. O vento frio corta seu rosto e as lágrimas escorrem silenciosas. Eu não posso ser mãe de um monstro, sussurra, antes de desaparecer pelas ruas desertas da cidade nos dias seguintes. Raquel assume a criança sem hesitar. Ela a batiza de Salvador em homenagem ao pai que tanto amou e que sempre representou a força e a bondade que faltaram à filha. O nome simboliza esperança, recomeço e redenção. Tudo aquilo que Maria de Fátima nunca conseguiu compreender. Raquel passa noites em claro, cuidando do pequeno, embalando nos braços, enquanto Ivan observa emocionado. A relação entre os dois se fortalece. E o bebê passa a ser o elo que une. Novamente a família despedaçada, a ausência de Maria de Fátima, porém se transforma em mistério. Ninguém sabe onde ela está. Nenhum bilhete, nenhum telefonema. Nada, apenas o silêncio. Alguns dizem que ela foi vista embarcando em um ônibus. Rumo ao interior, outros acreditam que fugiu para o exterior, com documentos falsos, mas há quem garanta tê-la visto, vagando pelas ruas com o olhar perdido, murmurando o nome do filho que rejeitou. Enquanto isso, o pequeno Salvador cresce saudável, cercado de amor e cuidado. Sua presença parece iluminar a casa de Raquel. Até mesmo os vizinhos comentam. É como se esse menino tivesse vindo para curar feridas. A cada sorriso, a cada olhar azul que encara o mundo com pureza, todos sentem que ele carrega algo especial, um toque de destino, um elo invisível que liga o passado ao futuro. Mas o destino ainda reserva surpresas. A verdade sobre o nascimento de Salvador começa a despertar curiosidade. Os boatos se espalham. Há quem diga que o pai da criança pode não ser quem todos pensam, e aos poucos, a história da criança rejeitada começa a se transformar em lenda. Raquel, no entanto, evita falar sobre isso. Prefere manter o foco no presente, cuidar do neto e reconstruir sua vida. Mas, no fundo, sente que o desaparecimento de Maria de Fátima ainda vai trazer consequências e, quando menos esperar, o passado baterá à sua porta com força. Dor e revelações que mudarão tudo novamente. Os meses passam e a ausência de Maria de Fátima se transforma em um vazio, que aos poucos deixa de ser dor e passa a ser lembrança. Raquel, apesar de tudo, sente uma ponta de compaixão pela filha, mas se recusa a procurá-la. Ela precisa encontrar o próprio caminho, diz com firmeza. Enquanto embala o pequeno Salvador em seus braços, o bebê, agora com poucos meses de vida, é a alegria da casa. Ivan o trata como um filho e a energia que ele traz parece purificar o ambiente, apagando as sombras que antes rondavam aquela família. Enquanto isso, nos cantos sombrios de um hotel barato, Maria de Fátima reaparece. O semblante é outro, abatida, pálida, com olheiras profundas e o olhar perdido. A mulher que antes desfilava com arrogância pelas ruas, agora mal reconhece o próprio reflexo no espelho. O dinheiro que restava acabou. Os contatos sumiram e o orgulho virou poeira. A única lembrança que a persegue é o choro do bebê. Às vezes, nas madrugadas silenciosas, ela jura ouvir aquele som ecoando em sua mente, como se o destino a castigasse com a lembrança da vida que rejeitou. Certa noite ela caminha sem rumo pelas ruas. Um vitrine de loja exibe roupinhas de bebê azuis, delicadas, com bordados que lembram nuvens. Fátima congela, seus olhos marejam. Pela primeira vez, sente culpa. O que foi que eu fiz? Murmura, colocando a mão sobre o ventre vazio. O peso de suas decisões a esmaga. Ela tenta entrar na igreja próxima, mas hesita na porta. A vergonha é maior que o arrependimento. Deus não perdoa quem abandona o próprio sangue. Pensa antes de desaparecer na escuridão da noite. Enquanto isso, Salvador cresce sob os cuidados de Raquel.
irradiando uma luz que parece tocar todos ao redor. É uma criança serena, observadora e doce. À medida que o tempo passa, o menino começa a dizer suas primeiras palavras. E a primeira delas é mãe, dita, olhando para Raquel. O momento emociona todos na casa. Ivan segura o choro. Ele te escolheu, Raquel. Ele sabe quem é a verdadeira mãe dele. Raquel, com os olhos marejados, beija a testa do menino. E eu nunca vou deixá-lo sentir falta de nada, nem de amor, nem de amparo. O público, diante da cena, verá o contraste mais poderoso da novela. A mulher simples, que sempre lutou com dignidade, tornando-se símbolo de amor incondicional, enquanto a filha que buscava status e riqueza vive à deriva. Afogada no próprio vazio meses depois, uma carta misteriosa chega à porta de Raquel. O envelope sem remetente contém apenas algumas linhas escritas à mão. Perdoa-me, eu não sabia o que era ser mãe. Até perder a chance de ser uma, cuida dele por mim. Raquel reconhece a caligrafia da filha e sente um aperto no peito. Não há endereço, não há sinal de onde Maria de Fátima possa estar. Apenas a certeza de que ela ainda vive e que, mesmo distante, o arrependimento a consome. Sardinha vai humilhar Maria de Fátima. De uma forma que ninguém poderia imaginar, a cena será intensa, carregada de tensão e ironia. Tudo começa quando a vilãzinha, já sem alternativas, resolve engolir o orgulho e bater na porta da Tomorrow. Em busca de emprego, grávida, com o semblante cansado e a roupa já marcada pelo tempo, ela tenta manter a pose de mulher elegante, mas sua voz trêmula denuncia o desespero. Assim que entra na recepção, os olhares se voltam. As funcionárias cochicham entre si, incrédulas com a audácia da moça, que um dia foi motivo de escândalo por ter traído Solange, enganado Afonso e manipulado meio mundo. Ela não tem vergonha, não, murmura uma delas, outra completa. Depois de tudo o que aprontou, ainda tem coragem de aparecer aqui. Mas Maria de Fátima finge não ouvir, respira fundo, ajeita o cabelo e se aproxima do balcão. Eu vim falar com o senhor Sardinha, diz com um falso sorriso. O segurança hesita, mas acaba autorizando a entrada, achando que talvez ela estivesse ali para resolver algum assunto pendente. Quando Sardinha a vê, leva um susto. O rapaz, que sempre teve pavio curto, arregala os olhos e solta logo a primeira pedrada. Você não tem vergonha na cara. Sua piranha explode, fazendo o escritório inteiro silenciar. O impacto é imediato. As pessoas param. O que estão fazendo? O som dos teclados cessa e o ar parece pesar. Está vindo aqui. Depois de tudo o que fez com a Solange e com todos nós, você nos traiu, continua ele. Cada palavra cuspida com raiva contida. Maria de Fátima tenta manter a compostura, mas a voz embarga. Eu sei que errei, eu fiz isso, mas eu estou arrependida. A vida é assim, Sardinha, tem altos e baixos. Eu só quero uma segunda chance. Mas o rapaz dá uma risada sarcástica. Segunda chance. Você acabou com a vida da Solange. Se infiltrou na casa dela, destruiu a confiança de todos e ainda teve coragem de manipular o Afonso. Você acha mesmo que alguém aqui vai te estender a mão? Fátima tenta insistir. Eu estou grávida, Sardinha. Preciso de um trabalho, de uma oportunidade. Ele não se comove, grávida. Agora quer usar a barriga para ganhar pena. Você nunca se preocupou com ninguém além de si mesma? Você é um poço de falsidade. Sardinha levanta o tom. Eu não te perdoo. Nunca sai daqui, Maria de Fátima. Some da minha frente antes que eu perca a cabeça. Ela tenta argumentar, mas é interrompida de forma humilhante. Segurança grita, Sardinha, tirem essa mulher daqui. 2 seguranças se aproximam imediatamente. Um segura o braço esquerdo de Fátima, o outro o direito. Ela grita, tenta se soltar, mas é arrastada pelos corredores da Tomorrow. Enquanto todos assistem em silêncio, o som dos saltos batendo contra o piso ecoa como um castigo.
As lágrimas escorrem, borrando a maquiagem do lado de fora. Ela é literalmente jogada na rua, saindo de joelhos, tentando proteger a barriga. Os carros passam e alguns curiosos se aproximam. A humilhação é completa. A vilã, que um dia desfilou Agora pelos é apenas corredores uma da alta sombra de si sociedade, mesma.